Opa, eu sou Alberto, estou aqui de volta agora na aula 4 de mecânica. Meus amigos, eu nem gravei essa aula ainda, mas eu sei que essa aula está em altíssimo nível. E eu tenho certeza que essa aula de hoje você vai sair daqui com sua mente explodindo de conhecimento. Você vai sair daqui 3 vezes mais inteligente de física, de mecânica, de física em geral do que você era antes de dar play nesse vídeo. Meus amigos, a aula 2, principalmente dessa série até agora, foi uma maravilha, onde eu expliquei estes dois raciocínios de velocidade instantânea e de áreas de gráfico. Isso daqui é raciocínio de faculdade. E eu estou passando conhecimento para vocês em altíssimo nível. E agora nós vamos subir mais ainda esse nível, meus amigos, porque na última aula eu apresentei para vocês o conceito de aceleração. E a partir desse conceito de aceleração, a gente consegue desenvolver tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa incrível. Coisas que talvez você já saiba do ensino médio, mas eu tenho certeza que nessa aula você vai entender o porquê dessas coisas acontecerem. Você vai entender o motivo de cada fórmula, de cada letra da fórmula. Você vai entender na base, você vai aprender não só a usar a fórmula, mas sim de onde ela vem de onde ela vem e como fazer sem fórmula. Eu te prometo, a gente vai resolver alguma questão aqui de movimento acelerado sem fórmula. Sem fórmula, tá bom? Vamos só recapitular o que era uma aceleração. Era a taxa de variação da velocidade ao longo do tempo. Então, para eu pegar a média da aceleração, eu posso pegar o total da variação da velocidade e dividir pelo total da variação do tempo. Certo? E o que era uma aceleração instantânea? Ou melhor falando, matematicamente falando, uma aceleração em um certo instante de tempo que eu chamei de t. É a variação da velocidade pela variação do tempo, só que quando este tempo é muito pequenininho, quando ele tende a zero, aí a gente consegue achar a variação instantânea naquele ponto. E a partir disso, a gente consegue montar gráficos. E nesses gráficos onde a gente tem uma aceleração em função do tempo, achar a área é o equivalente a achar a variação da velocidade. Perfeito? Raciocínio desenvolvido na aula 2 e 3 principalmente. Se você tiver alguma dúvida nisso, recomendo voltar nessas aulas, rever alguns raciocínios. Na verdade, antes de voltar na aula, tenta refazer esses raciocínios por si próprio. Depois você reassiste a aula. Tá bom? Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Na aula passada, além do conceito de aceleração, eu descrevi o que é um movimento retilíneo uniforme. E hoje a gente vai subir de nível. A gente vai subir de nível. Vou até dar uma expandida boa nesse quadro, porque hoje a gente vai usar muito papel. Prepara a caneta. Prepara a caneta que essa aula está maravilhosa. Vamos lá, movimento retilíneo uniforme, foi o que a gente viu. Agora a gente vai ver o irmãozinho deste movimento retilíneo uniforme. Nós vamos ver o movimento retilíneo uniformemente variado. Vou explicar o que é cada uma dessas coisas aqui para você, o que significa cada um desses termos. Um movimento retilíneo, a gente já sabe o que é um movimento que se dá sobre uma trajetória de linha reta, uma trajetória reta, né? Eu comecei de um ponto, a única variação na posição que eu tive foi em linha reta. E você sabe o que é um movimento retilíneo uniforme. O que era um movimento retilíneo uniforme? Esse uniforme vem de constante. Constante, a velocidade no movimento retilíneo uniforme é constante. Só que agora eu te introduzi um elemento novo, uma grandeza nova no nosso vocabulário físico, que se chama aceleração, que é responsável por alterar essa velocidade. Então adivinha, a gente vai mexer com um movimento em que essa velocidade está variando, está se alterando, está variando. Só que como ela vai se alterar? Uniformemente.
Ou seja, em outras palavras, a gente vai mexer com sistemas de aceleração constante. Porque se a aceleração for constante, né? Se a aceleração for constante, eu tenho algum gráfico de velocidade aqui? Vamos ver se eu tenho. Não do jeito que eu quero. Então, vou fazer um gráfico bem rápido aqui. Se eu tiver a aceleração constante num gráfico de velocidade sobre o tempo, o que isso significa? Que a velocidade está se alterando o mesmo tantinho a cada intervalo de tempo. Então, se eu tenho um intervalo de tempo aqui, eu tenho outro intervalo de tempo aqui, eu tenho outro intervalo de tempo aqui, ó. Se eu deixo passar o mesmo intervalo de tempo, ΔT, essa variação na velocidade vai ser a mesma. Ela está sendo variada uniformemente. Tá vendo? Isso que significa uniformemente variado. Você está variando a velocidade uniformemente. E como você varia uma velocidade uniformemente? Com uma aceleração constante, já que ela é responsável por alterar a velocidade. Se ela é constante, ela está alterando o mesmo tantinho a cada segundo, a cada intervalo de tempo. Certo? Espero que tenha entendido esse raciocínio, porque isso daqui é bem importante. Vamos começar a descrição do movimento uniformemente variado pelo gráfico da própria aceleração, que é um gráfico muito simples. Na verdade, concorda comigo que esse gráfico é muito simples? Concorda? Porque é uma constante. Como é que é o gráfico de uma constante? Vamos montar o gráfico de uma constante. Aqui eu tenho o gráfico da aceleração em função do meu tempo. Como é que é o gráfico dessa constante, a aceleração? É uma linha reta. Certo? Ela não varia com o tempo. Não importa quanto tempo eu passar, ele vai continuar sendo uma linha reta. Vai continuar naquele mesmo ponto. E eu vou chamar essa aceleração, deixa eu pensar num nome bem criativo, A. Contém ironia. Então, suponhamos que eu queira... eu tenho uma aceleração. Eu já vou te dar a nossa missão. Igual a gente tinha no movimento retilíneo uniforme como missão achar esta função, que é a função horária do espaço, a função que me determina a posição ao longo do tempo, esta foi a nossa missão no movimento retilíneo uniforme, né? Eu escrevi algum resumo aqui em algum lugar. Aqui. A nossa missão era encontrar essa fórmula. Do mesmo jeito que a gente tem essa missão para o movimento retilíneo uniforme, a gente tem essa missão para o movimento retilíneo uniformemente variado. Achar a função da posição em um certo e determinado instante de tempo. A gente já tem a função da velocidade. A gente já tem. Então a gente tem um passo a mais, né? Porque o que é a função da velocidade? Vamos destrinchar isso aqui de novo. Se a aceleração é o quanto eu vario da velocidade ao longo do tempo, eu posso isolar a variação da velocidade por sendo o produto da aceleração pelo intervalo de tempo. Se eu quiser transformar isso aqui numa função v de t, eu posso pegar a velocidade inicial que eu comecei, mais essa variação, né? Se eu comecei de uma certa velocidade inicial, a velocidade final vai ser a velocidade inicial mais essa variação. E a variação é representada pelo produto de A vezes aquele instante de tempo. Ok? Ou outra forma de você pensar é partindo direto disso daqui, ó. O que é a variação da velocidade? A velocidade final, que eu vou chamar a velocidade no instante de tempo t, menos a velocidade inicial. Isso aqui é A vezes aquele instante de tempo t. Em outras palavras, este carinha pode ir para lá somando. Não é verdade? Quando ele vai para lá somando, eu tenho a velocidade em função do tempo é igual à velocidade inicial mais A vezes t. A mesma coisa, só mudei a ordem, né? Não importa a ordem que eu escrevo, já que é uma soma linear. Então a gente já tem a função da velocidade, mas vamos achar isso através de um gráfico, porque o nosso raciocínio envolve gráficos. E, nossa, a partir daqui seu conhecimento de física, não só de cinemática, não só de mecânica, vai triplicar, porque esse mesmo raciocínio se aplica em vários outros contextos da física. E na verdade você já sabe esse raciocínio, porque a gente já fez a prova aqui, ó. A gente sabe o que a gente vai fazer para encontrar a velocidade a partir do gráfico de aceleração. A gente sabe o que é achar a área.
Porque eu te mostrei que se a aceleração é a taxa de variação da velocidade ao longo do tempo, eu posso encontrar a taxa de variação da velocidade por encontrando a área deste gráfico de aceleração em função do tempo. Mesma coisa, se tiver um gráfico de velocidade em função do tempo, achar a área me dá a posição, porque a velocidade é a taxa de variação da posição ao longo do tempo. Ele me dá a variação da posição total, tá bom? Então vamos fazer isso. Para um caso de aceleração constante, a gente já sabe o resultado que vai dar. A gente acabou de fazer. Mas suponhamos que eu queira achar a variação da velocidade nesse instante de tempo, que eu vou chamar outro nome muito criativo de ΔT, tá bom? ΔT. Vamos achar a variação da velocidade, e a gente sabe que a variação da velocidade é igual à área deste gráfico. E este gráfico é um quadrado, né? Este pedaço de gráfico é um quadrado. Tá bom? No caso, a área vai ser A vezes ΔT. Tá bom? Tá bom. Por que que muitas vezes a gente nem escreve o delta? Porque a gente está medindo essa variação, por exemplo, da origem do gráfico. Porque até faz mais sentido. Quando a gente mede da origem do gráfico, olha o que que acontece. A variação de tempo é o próprio instante de tempo t, né? Se aqui está o certo instante de tempo t que eu estou medindo, a variação de tempo é exatamente esse tempo t. Então, como é que vai ficar a área deste gráfico ou a variação da velocidade? A vezes t. Igual a gente fez ali agora, a mesma coisa. Mas eu estou desenvolvendo, eu estou treinando mais ainda esse raciocínio de achar áreas com você. Então, vamos reescrever isso daqui? Vamos? Vamos montar a função da velocidade. A velocidade em qualquer instante de tempo vai ser, destrinchando isso daqui, vai ser a velocidade inicial mais essa variação que é a t. Eu prefiro escrever com t em vez de ΔT, por causa, eu já expliquei isso, eu acho, em alguma aula, porque eu estou pegando a função em torno de t, tá bom? Tá bom? Tá conseguindo entender? Isso aqui é a mesma coisa que a gente já sabe, eu já mostrei isso de duas formas diferentes, tanto pela definição de aceleração, quanto pelo raciocínio lógico da variação dela. E agora eu te mostrei de um terceiro jeito, que é achando a área desse gráfico, para consolidar mais ainda esse raciocínio em você. Porque agora, nossa senhora, agora é um raciocínio brabo demais. Pega este raciocínio. A gente já tem a função da velocidade. A gente quer achar a função da posição agora. O que que a gente vai fazer? A gente vai achar a área desse gráfico. Então vamos montar esse gráfico, meu povo. Vamos montar esse gráfico. Aqui está a velocidade em função do meu tempo. Se eu estou falando que ele está partindo de uma certa velocidade inicial que eu chamei de V0, posso falar que essa velocidade inicial está, por exemplo, aqui. Essa aqui é a velocidade inicial que eu chamei de V0. A partir dessa velocidade inicial, isso aqui é uma função do primeiro grau. A é uma constante e está sendo multiplicada pela variável t. Então vai formar uma linha reta. Igual a gente já tinha visto inúmeras vezes. Inúmeras vezes que isso aqui ia formar uma linha reta. Porque a velocidade está sendo variada ao mesmo tantinho em cada instante. A única coisa que eu mudei agora é que eu estou começando de um ponto V0, de velocidade inicial. Em vez daqui eu estava começando da origem, ó, agora eu vou começar de um ponto arbitrário que eu chamei de V0. Tá bom? Para a gente ter o raciocínio completo. Então vamos achar a função da posição. A gente já provou na aula 2 que basta achar a área desse gráfico. E olha que simples. Olha que simples. Se eu quiser achar, por exemplo, a função da posição nesse instante de tempo que eu chamei de t, até esse instante de tempo que eu chamei de t, a gente tem uma figura aqui, ó, muito tranquila de a gente achar a área. Por quê? Eu posso dividir aqui, concorda comigo? Dividir em V0. Aqui a gente tem um triângulo, a gente aqui tem um quadrado. A gente sabe achar áreas de triângulos e quadrados, né? Na verdade, a gente só precisa achar a área do quadrado. O que é a área de um triângulo? Ó, eu tenho, por exemplo, este triângulo aqui, ó. O que é a área deste triângulo? Oxe, eu dupliquei o negócio e não duplicou. Tá bom. O que é a área deste triângulo? Concorda comigo que a área deste triângulo é simplesmente... Ó, se eu tenho dois triângulos juntos, eu tenho um quadrado.
que é a área deste quadrado? Essa base vezes essa altura. Então, a área de um triângulo é a metade disso. É base vezes a altura dividido por 2. A gente sabe achar áreas de triângulos por achar áreas de quadrados. Então, como é que vai ficar essa área? Como é que vai ficar a área deste gráfico de velocidade em função do tempo? Ou seja, o deslocamento, porque a gente já sabe que essa área é o deslocamento. Como é que vai ficar o deslocamento? Vai ficar a área desse quadrado, primeiramente, que é mais fácil, né? Vai ficar este pedaço, que é V0, essa altura é V0, vezes essa base, que é o tempo. Então, a gente tem, vai ser V0 vezes T. A gente encontrou a primeira parcela. Agora, a gente tem outra parcela que está vindo da área deste triângulo. O que é a área deste triângulo? É a altura. É a altura. Na verdade. Na verdade, é a altura. Verdade, isso aqui é simplesmente a altura. E o que é a altura? É a variação da velocidade. Consegue perceber? Se eu tenho uma velocidade final aqui e eu tenho uma velocidade inicial aqui, essa distância é simplesmente o quanto a velocidade variou. Não é verdade? Aqui, ó. Isso aqui é quanto a velocidade variou. E o que é o quanto a velocidade variou? Não é A vezes T? Não é aceleração vezes o tempo? Então eu vou falar que essa altura é A vezes T. Tá bom? Que é quanto a velocidade variou. E quem que é a base deste triângulo? De novo é o tempo. Então, como é que vai ficar a área desse triângulo? Vai ser A vezes o tempo, que é essa altura, vezes o tempo de novo. Ih, que legal. E agora eu vou dividir por 2, que é a área de um triângulo. Já tá vendo para onde está indo, não tá? Já tá vendo para onde está indo? Quem que é a variação da velocidade? V0 vezes T, essa primeira parcela, mais A vezes T vezes T. O que é T vezes T? O que é um número vezes ele mesmo? É T ao quadrado. É T ao quadrado, galerinha. Olha que bonito. T ao quadrado. Dividido por 2. Ou da forma que eu prefiro reescrever, simplesmente para ficar mais bonitinho, a variação da posição vai ser VO vezes T mais meio de A vezes T quadrado. Por que meio e não dividido por 2? Porque multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, galera. É a mesma coisa. Se eu tenho, por exemplo, 8 dividido por 2, quanto que é 8 dividido por 2? É 4. Se eu tenho 8 vezes meio, vezes 0,5, é igual a 4. E eu tenho que lembrar que 0,5, a infração é 1,2. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é só arrastando 2 para o lado. Eu prefiro escrever assim, tá bom? Isso aqui é a variação da posição. Olha que genial! Olha que genial! Olha que genial isso. Mas ainda tem coisa faltando. Porque a gente achou só a variação da posição. A gente quer achar a função da posição em qualquer instante de tempo. E o que é isso? É a posição que ele começou, mais a variação da posição. E quem que é a variação da posição, galerinha? É isso aqui. Encontramos a famosa fórmula do sorvetão. Essa aqui é a famosa fórmula do sorvetão que seu professor de ensino médio falou para você decorar e aplicar quando você tiver aceleração. Não faz nem sentido você só mandar o guri decorar isso, porque essa fórmula é gigante. Não faz sentido. Você pelo menos mostrar, acha a área ali. Tá, mas por que você acha a área? Eu te expliquei. Eu tenho certeza que nenhum professor de ensino médio já te explicou por que você acha a área e isso aqui funciona. E agora eu te expliquei e te expliquei onde isso culmina. Um negócio que você já sabia do ensino médio, se você está no ensino médio. Você já sabia isso aqui, provavelmente. Você já sabia essa fórmula. Agora você sabe de onde ela veio. Se vier um problema de mecânica, você sabe resolver sem a fórmula. Você sabe resolver sem a fórmula. Porque você sabe passar por esses raciocínios aqui de novo. Inclusive é até mais fácil. Dependendo do caso. Olha que bonito isso. Olha que bonito. Olha que magnífico isso daqui. Que magnífico. Na última aula eu te falei que eu ia te mostrar duas fórmulas do movimento retilíneo uniforme, que são as duas principais. A equação do sorvetão, né? Essa daqui, como ela é conhecida, e a equação de Torricelli. Essa aqui é a equação de Torricelli. Mas eu vou deixar ela um pouquinho para depois dessa aula, para daqui a pouco, porque ela envolve matemática exaustiva. Ela não é difícil de você chegar nela, só é exaustivo. Tá bom?
Só é exaustivo. Mas por enquanto, aprecia isso aqui, olha que bonito. Olha que bonito. Agora nós sabemos a equação horária do movimento uniformemente variado. Sim, eu tô dando uma enrolação agora, eu tô dando uma pausa na aula só para você apreciar a beleza disso aqui. E de onde que isso vem? De áreas debaixo de gráfico. Simplesmente de áreas debaixo de gráficos. Muito lindo, não é? Muito lindo. Tá bom, então vamos continuar, vamos resolver umas questões. Eu tô aqui com a primeira questão para a gente entender como visualizar a aceleração num gráfico de velocidade. O gráfico apresenta a variação da velocidade em função do tempo entre os instantes T1 e T3 de um automóvel que se deslocou por uma trajetória retilínea. Estou dando um zoom só para ler que eu sou meio cego. Vou deixar as alternativas aqui do lado. Olha só. Pronto. Melhor, não melhor? O gráfico representa a variação da velocidade em função do tempo nos instantes T1 e T3 de um automóvel que se deslocou por uma trajetória retilínea. A aceleração escalar que o automóvel foi submetido é... Vamos ignorar as alternativas por enquanto. Coloquei elas aqui, mas vamos interpretar o gráfico por enquanto. Depois a gente vê as alternativas. O que está acontecendo? A velocidade está sendo alterada positivamente e definitivamente não uniformemente, né? Porque isso aqui não é uma linha reta. Aqui, opa, como é que volta assim? Aí, voltou. Aqui variou um pouquinho, se eu pegar o mesmo instante de tempo, variou menos, variou menos. Então tá bom. A gente tem uma aceleração aqui que ela é positiva, porque a velocidade está aumentando, só que essa aceleração está diminuindo. Na verdade, a variação está diminuindo, mas nesse primeiro instante de tempo, vamos falar que a aceleração é maior que zero. A partir daqui, a velocidade começa a cair. Se a velocidade começa a cair, a aceleração fica o quê? Negativa. Na verdade, a aceleração fica negativa. Porque se ela está negativa, ela está somando... lembra lá. A velocidade em cada instante de tempo é igual a V0 mais AT. Se isso aqui é negativo, você vai estar subtraindo alguma coisa da velocidade que você partiu. Se você partiu dessa velocidade, você vai estar subtraindo. Entendeu? Então vamos ver. A aceleração escalar é nula em todos os instantes entre T1 e T3? Obviamente não. Aqui a velocidade está aumentando e aqui ela está diminuindo. Essa alternativa aqui ó, já vai jogar no gigante. Positiva em todos os instantes entre T1 e T3? Não. A gente já viu que aqui ela começa a cair. A velocidade começa a cair, a aceleração negativa. Negativa em todos os instantes? Não. Negativa entre os instantes T1 e T2 e positiva entre T2 e T3 é o contrário. Ela é positiva entre T1 e T2. Entre T1 e T2 a velocidade está crescendo, a aceleração é negativa. E entre T2 e T3 a aceleração é negativa, a velocidade está diminuindo. Questão de vestibular de medicina. Questão de vestibular de medicina, tá bom? De 2022, é até recente. Bora para a próxima. Mais uma questão de interpretação de aceleração a partir de um gráfico, só para a gente ficar bem treinado nisso, antes da gente ir para a questão que vai usar aquela fórmula lá, que a gente acabou de encontrar, tá bom? Que aquela fórmula lá é muito importante. A velocidade de um atleta durante uma corrida de 100 metros, ou seja, ele percorreu 100 metros em função do tempo, está representada no gráfico. Essa aqui é a velocidade dele. Então, no instante de tempo 0 até 10, a velocidade começou a crescer aqui. O que significa isso? A aceleração é positiva, né? Nesse instante de tempo aqui, ó, entre T1 e T2, o que aconteceu? A velocidade parou de ser alterada. Se a velocidade parou de ser alterada, a aceleração é quanto? A aceleração é o que varia a velocidade. É o que varia a velocidade. Então, se ela parou de variar, vai ser zero. Não tem nada alterando ela nesse ponto. Não é verdade? E a partir daqui ela começa a cair. Então, a aceleração é negativa. Porque se a velocidade está diminuindo, a aceleração é negativa. É isso que ele está perguntando. Ela é sempre positiva? Jamais. Aqui ela parou e aqui ela começou a cair. Negativa apenas entre os instantes T igual a 0 e T1. Aqui ela é negativa, galerinha? Não, aqui ela é positiva. A velocidade está aumentando.
negativa apenas entre os instantes T1 e T2, entre T1 e T2. Esse aqui tá tampando T1 e T2, né? Mas, enfim, aqui é T1, aqui é T2. Aqui ela é zero, ela não é negativa. A negativa ela é nessa terceira parte aqui. Tá? Sempre nula? Jamais. Se o cara tá acelerando, tá diminuindo aqui, não tem como isso aqui ser nulo. Positiva apenas entre o tempo inicial, né? Tempo igual a 0 segundos, e T1. T1 é aqui. Está no gráfico. É porque eu estou riscando por cima, mas aqui está escrito T1. E o tempo igual a zero é aqui. Nesse intervalo de tempo, a aceleração é o quê? Positiva. Ela é maior que zero. Perfeito. Perfeito, letra E. Então, bora para a brincadeira de verdade aqui agora. Olha só, questão literalmente com esses raciocínios que a gente vem fazendo ao longo desse curso, viu? Ó, questão da URCA. O movimento de um objeto é descrito pelo gráfico da velocidade em função do tempo apresentado na figura abaixo. Ele quer a aceleração e a distância a partir do gráfico. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Ó, como é que é isso aqui? A aceleração ela é o quê? Constante, tá variando o mesmo tantinho em cada instante de tempo. Quanto ela tá variando? Variou 20 de velocidade, ou seja, 20 metros por segundo, dentro de quantos segundos? 2 segundos. 2 segundos, ou seja, 20 dividido por 2, 10 metros por segundo por segundo. Essa é a aceleração. Já matamos a questão. Já matamos a questão. 10 metros por segundo por segundo. Mas a gente está aqui para aprender. Então vamos achar qual foi a distância percorrida. Se a gente tem um gráfico de velocidade sobre o tempo, como que a gente acha a distância percorrida? Como é que é? Me lembra aí? Esqueci. Ah, verdade. Tá sabendo mais que eu. Você tá doido. Achando a área. É achando a área. A área dessa jossa velha aqui é o deslocamento. Que é a distância percorrida, não é mesmo? Então vamos achar essa área. Quem que é essa área? É um triângulo. É um triângulo. A gente tem a base indo de 0 até 4, ou seja, a base é 4, que é um instante de tempo. A gente tem a altura de 40. Só que a área do triângulo não é só isso. É isso dividido por 2. Não é verdade? Não é verdade? Então o que que isso aqui vai ficar? 4 dividido por 2 é um 2. 2 vezes 40, 80. 80 o quê? 80 metros, né? Porque você está multiplicando. Ó, vamos analisar as unidades. Inclusive, eu não fiz isso até agora, né? Vamos analisar as unidades de quando a gente achar a área do gráfico? Por favor. O que que é essa altura? Ela está em quê? Metros por segundo. Para achar a área, a gente não multiplica isso pela base? O que que tá a base? A gente não multiplica por segundo, em unidade? Eu vou escrever isso aqui de outra forma. A gente está multiplicando 1 metro por segundo vezes segundo. Multiplicando e dividindo por segundo, aquela velha história, a mesma coisa de não fazer nada. Sobra metro, que é a unidade de distância. Análise dimensional da própria natureza do gráfico também te diz esse teorema belíssimo de achar áreas. Questãozinha da Unicamp, muito bonita, só dei uma adaptada para dar uma facilitada aqui, que estava tendo uma substituição de variável irrelevante aí, mas bora treinar o que realmente importa. A demanda por trens de alta velocidade tem crescido em todo o mundo. Uma preocupação importante no projeto desses trens é o conforto dos passageiros durante a aceleração. Ih, já falou de aceleração. Sendo assim, considere que em uma viagem de trem em alta velocidade, a aceleração experimentada pelos passageiros foi limitada a 0,9 metros por segundo por segundo. Ou seja, a aceleração máxima do trem é esse valor, 0,9 metros por segundo por segundo. Se o trem acelera a partir do repouso com aceleração constante igual à aceleração máxima, aqui é a aceleração máxima, tá? A distância mínima percorrida pelo trem para atingir uma velocidade de 1.080 km por hora corresponde a... Nossa, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é um raciocínio que seu professor falaria para você utilizar a equação de Torricelli. Só que eu nem te ensinei a equação de Torricelli ainda. A gente vai resolver isso aqui com um arsenal que a gente já tem. Não é verdade? Se você já estudou, fazer por Torricelli aqui você deve saber. Mas vou te ensinar o raciocínio de verdade. Primeira coisa que a gente tem que fazer, galerinha. Primeira coisa, vamos olhar as unidades.
0,9 metros por segundo. Ih, mas a velocidade está em quilômetro por hora. Funciona não. Funciona não. Vamos converter de quilômetros por hora, ó. O que é 1080 quilômetros por hora? Quilômetro é 1000 metros. E o que é uma hora? 3.600 segundos, certo? Ih, vai morrer um monte de coisa aqui, ó. Esse zero vai morrer com esse zero, esse zero vai morrer com esse zero. Na verdade, 1080 dividido por 36, 1080 dividido por 36 dá 30. Na verdade, 108. 108 dividido por 36 é 3, porque 36, 72, 108, multiplica por 3, só que tem um outro zero, dá 30. Então, este negócio aqui é 30, cálculo mental, vezes esse outro 10 que sobrou. Tá, eu só estou fazendo a conta rápida aqui, de conversão de unidade. Isso aqui vai ser 300 metros por segundo, tá bom? Então, essa unidade aqui, 1080 km por hora, é a mesma coisa que 300 metros por segundo, tá bom? Agora a gente está mexendo com metros por segundo ao quadrado e metros por segundo, aí que legal. Tá batendo as unidades bonitinho. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo. O trem ele partiu do repouso. Então vou montar um gráfico de velocidade ao longo do tempo para a gente entender. Partiu do repouso, a velocidade inicial era zero. Foi com uma aceleração constante, acelerada até a velocidade final de 300 metros por segundo. A gente quer achar a distância percorrida, ou seja, a área desse gráfico, né? Mas para isso a gente precisa achar a base também, que é o tempo, e a gente não tem o tempo que ele acelerou para chegar nessa velocidade. A gente não tem o tempo. Aí seu professor falaria, usa Torricelli, porque você não tem o tempo, né? Usa Torricelli. Mano, é Torricelli, rapaz. Eu nem te ensinei Torricelli até agora e tô falando que a gente vai resolver essa questão com clareza. Com clareza. Pra gente treinar. E depois, quando a gente vê Torricelli, a gente volta aqui pra resolver ela usando esse tal de Torricelli. Que esse cara parece ser brabo, já que meu professor tá mandando usar ele, né? Então, vamos lá. A gente sabe que esses 300 metros por segundo, além de ser a velocidade final, também foi a variação da velocidade. Porque ele partiu do repouso. A variação da velocidade, ela é a velocidade final menos a velocidade inicial. Só que a inicial foi zero, então a velocidade final é exatamente igual à variação. Se eu estou do zero e eu vario 300 de velocidade, a velocidade final é 300 também. E agora, a gente sabe que essa variação da velocidade é diretamente proporcional ao intervalo de tempo, não é verdade? Quem que é a variação da velocidade? Não é a aceleração vezes o intervalo de tempo? Basta eu achar o intervalo de tempo. O intervalo de tempo vai ser, que é essa base aqui, vai ser a aceleração do trem vezes a variação da velocidade. Vezes não, dividido, né? Vai ser delta V dividido por A. Tinha falado errado, perdão. Então vamos lá, quem que é o delta V? Quem que é a variação da velocidade? 300 metros por segundo. Eu estou dividindo pela aceleração de 0,9 metros por segundo quadrado. Ou metros por segundo para os mais íntimos. Então, vamos lá, vamos efetuar essa divisão aqui. Como que vai ficar essa divisão? Eu vou deixar em fração, porque essa divisão não é muito saudável. Mas tá 0,9, 0,9 é feio. Vamos pelo menos deixar multiplicar por 10 em cima e embaixo, né? Eu posso, que é a mesma coisa de não fazer nada. 9 segundos, tá bom? Tá feio? Tá feio. Vamos deixar. Vamos deixar porque a gente nunca sabe o que nos espera lá pra frente. Quem sabe tem uma multiplicação por 9 que corta esse 9, né? Ou alguma coisa assim. A gente sabe que a base agora, a variação de tempo, foi 3.000 sobre 9 segundos. Basta a gente achar essa área aqui agora. E quem que é esta área? É a base vezes a altura, porque a gente quer a distância que ele percorreu enquanto ele acelerava até chegar a 300 metros por segundo.
Então a gente quer essa área. Quem quer essa área? É a base. Ó, ΔS. Eu vou deixar de vermelho aqui. Quem quer a área ou deslocamento vai ser a base. 3.000 sobre 9 vezes a altura, que é 300. Eu vou dividir por 2, tá bom? Eu tenho uma divisão dupla? Tem uma divisão dupla, porque essa fração aqui é feinha. Mas olha que legal. Olha que interessante. Vou pegar só esse 3 aqui, ó. Vou fatorar o 300. O que é o 300? 3 vezes 100. O que é 3.000? É 3 vezes 1.000. Eu tenho 3 vezes 3. Certo? Quem que é 3 vezes 3? 9. Olha que legal. Eu previ que ia aparecer um 9 ali, por isso que eu até deixei ele. 3 vezes 3 é 9. Agora eu tenho um 9 em cima e embaixo. Ê, felicidade. Que legal. Agora eu tenho aqui 1.000 vezes 100. Para quem já estudou notação científica, isso aqui é a mesma coisa que 10 a terça mais 10 a 2, que dá 10 a quinta, ou seja, 100.000, né? Eu tenho 1.000 vezes 100, 100.000. O próprio português me diz isso. Eu estou dividindo por 2, isso aqui é 50.000 metros, né? Porque eu estava multiplicando metros por segundo vezes segundo. Eu encontrei metro. Temos essa alternativa? Não temos essa alternativa. Oh, meu Deus, não temos 50.000 metros. Não temos 50.000 metros? Como assim não temos 50.000 metros? Não temos? O que é 50 quilômetros? O que é quilômetros? É 50.000 metros. Ei, temos sim, letra C. Ei, quem que é Torricelli, rapaz? Quem que é Torricelli? Quem que é Torricelli, rapaz? Mas já pegando o gancho, vamos explicar esse tal de Torricelli. Vamos explicar esse tal de Torricelli. Resolvemos aqui só por achar a área. Vamos explicar esse tal de Torricelli. Na verdade, não. Antes de explicar Torricelli, bora fazer mais uma questão, porque eu quero te deixar afiado nisso daqui. Eu quero te deixar isso aqui, ó. Tem que ser automático, todos esses raciocínios. Vamos lá. Questão aqui, Falema 2021. Um motociclista partindo do repouso acelera uniformemente sua motocicleta até atingir uma velocidade desejada, que é essa daqui, 10 metros por segundo, e é mantida constante de acordo com o gráfico. Ele quer saber o deslocamento realizado pela motocicleta no período de tempo em que ela é uniformemente acelerada. Que período de tempo é esse? Aqui? Não. Ele quer o período de tempo, só que ela é uniformemente acelerada. Ela é uniformemente acelerada até aqui, depois a aceleração para e essa velocidade se mantém constante. Então ele quer esse deslocamento. O que é o deslocamento? Nós vamos resolver de duas formas. Forma mais rápida, achar a área. Quem que é a área? É um triângulo, base 40, vezes altura, dividido por 2. 40 dividido por 2, 20. 20 vezes 10, 200 metros. Letra A. Mas aí o cara não lembra desse raciocínio de achar área. O que é um pecado capital não lembrar desse raciocínio. O que o cara vai ter que fazer? Ele vai ter que achar a aceleração a partir do gráfico. E jogar na equação da equação horária dos espaços, o famoso sorvetão. Né? Vamos fazer usando a fórmula só pra gente treinar usar ela. Quem que é a aceleração média aqui? Quem que é a aceleração? Posso pegar qualquer intervalo de tempo aqui e dividir. Essa aceleração é constante. Então, sei lá. Essa variação aqui, esse ΔV é 5 dividido pelo intervalo de tempo, 20 segundos. 5 dividido por 20, eu posso dividir em cima e embaixo por 5, vai ficar 1 sobre 4, né? Isso aqui é 1 sobre 4 metros por segundo ao quadrado. Ou 0,25, mas eu prefiro sempre trabalhar com fração. Porque pode acontecer uns raciocínios igual esse aqui, que a gente não esperava. Porque isso aqui é uma dízima, né? Isso aqui dá uma dízima, dá 33, 3, sei lá o que. Isso aqui é uma dízima, mas apareceu um 9 aqui, então sempre trabalhe com frações. Isso vai te facilitar. Dica. A gente achou a aceleração, que é constante. Como temos uma aceleração constante,
seu professor de física do ensino médio vai falar para te jogar tu jogar nessa fórmula daqui. Então joguemos, que seja feito, que seja jogado. Vamos jogar nessa fórmula gigante aqui. Posição inicial é 0. Até porque ele quer achar o deslocamento, né? Ele quer achar o deslocamento, que é a subtração da posição final menos a inicial. Então, na verdade, ele quer só o deslocamento. Esse termo da posição inicial não importa. O deslocamento é igual a velocidade inicial vezes o tempo. Oh, maravilha! A velocidade inicial é quanto? É 0. Esse termo é 0. O tempo multiplicado por 0 é 0. Então só sobrou uma parcela que é o meio de alter ao quadrado. Mas olha que legal, a gente achou a aceleração. Então isso aqui vai ser meio da aceleração. Quanto que é a aceleração? 1 sobre 4. Vezes o tempo ao quadrado. O tempo foi 40. 40 ao quadrado. Tá bom? Primeira coisa. Não, primeira coisa não. Vamos fazer esse 40 ao quadrado primeiro. Não importa muito, mas vai facilitar um pouquinho. A gente tem 1 meio vezes 1 quarto vezes 40 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Ó, 40 ao quadrado é o quê? É 4 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Já que 40 é 4 vezes 10. 4 ao quadrado, 16 vezes 10 ao quadrado é 100. Então vai ficar 1.600. 1.600. Mas olha que legal. 1.600 dividido por 4, 16 dividido por 4 é 4. Não é verdade? 4 aqui e sobra esses dois zeros. Fica 400. Então vai ficar 400 dividido por 2, que é esse carinha daqui. 400 dividido por 2, 200. Gente, o raciocínio de achar a área é até mais rápido em muitos casos. Mas agora você está treinado para resolver qualquer problema. Tanto com gráfico, quanto sem gráfico, tanto achando área, quanto não achando área. Tá bom? Vamos para esse tal de Torricelli logo, que eu tô falando demais dele. Vamos para esse tal de Torricelli. Coisa rápida. É mais matemática, tá? Porque o que é a equação de Torricelli? Encontrada pelo físico Evangelista Torricelli, italiano. Ela é uma mescla dessas duas equações. Ela é uma mescla dessas duas equações. Então, vamos escrever essas duas equações. Vamos escrever essas duas equações. A gente tem que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a variação dela, que é a t. E a gente tem que a posição final é a posição inicial, mais a parcela, que depende da velocidade inicial, né? Eu nem fiz uma interpretação física dessa fórmula. Como assim? Vamos fazer uma interpretação física dessa fórmula. Muito mais legal entender de verdade como isso aqui funciona. Ó, a gente tem a posição inicial, mas a gente tem a variação da posição dada pela velocidade inicial, porque a velocidade inicial ela está aqui e o corpo continua afetado pela velocidade inicial mesmo depois que ele sofre a aceleração. Não é verdade? Essa velocidade ela continua lá. Na verdade, você tem mais velocidade, então você tem essa parcela que é dada pela velocidade inicial e é dada linearmente. Até porque você só pode somar coisas de naturezas iguais. Se isso aqui tem uma natureza de posição, se isso aqui tem uma natureza de posição, isso aqui tem que ter uma natureza de posição também. Você está multiplicando uma velocidade vezes um tempo. Isso é uma posição. Se você olhar em unidade, aqui é metro também, porque é metro por segundo vezes segundos é metro. E aqui também tem que ter a mesma unidade. A gente tem metros por segundo, metro por segundo ao quadrado multiplicado por segundo ao quadrado, resulta em metro. E além dessa parcela da velocidade inicial, que é dada linearmente em função do tempo, a gente tem outra parcela que depende da aceleração e agora é dada quadraticamente em função do tempo, ou seja, ela varia muito mais com a aceleração. Quadraticamente. Quadraticamente com a aceleração. Então a aceleração não é brincadeira de criança. Não é brincadeira de criança. Tá bom, vamos mesclar essas duas equações para encontrar a equação de Torricelli, que ela é uma mescla das duas. Tá bom? Muitas vezes você nem precisa usar. Igual aqui, ó. Cadê? Essa aqui era Torricelli. Pra gente fazer, ó, de acordo com o seu professor de física do ensino médio. Mas a gente não precisou, mas vamos mesclar elas. Ó, vou reescrever de outra forma, primeiramente.
S é igual a S0 mais não sei o que, não sei o que. Se eu subtrair S0 aqui, vai ficar o deslocamento desse lado. Então, o deslocamento, a variação na posição, é a posição final que era aquilo, menos a posição inicial. Certo? Vou fazer a mesma coisa aqui. Isso aqui vai virar a variação da velocidade. Tá bom? Aqui eu tenho um tempo ao quadrado e a gente quer se livrar desse tempo. A gente quer se livrar desses tempos. Porque a equação de Torricelli é até bem conhecida por ela não ter o termo do tempo, né? Ela é v quadrado, que é igual a v zero quadrado mais 2a delta s. Essa equação de Torricelli que a gente vai encontrar lá agora. Ela não depende do tempo. A gente pode relacionar a velocidade com a velocidade inicial, com a aceleração com o deslocamento, sem depender do tempo. Então essas duas equações são perfeitas para a gente relacionar essas grandezas. A gente tem deslocamento, tem variação da velocidade, tem velocidade inicial, tem aceleração e a gente pode parametrizar o tempo. O que significa isso? Fazer o que eu vou fazer agora. Já que velocidade é igual a A vezes t, quem que é o tempo? A variação da velocidade dividido pela aceleração. Então eu posso pegar esse tempo que eu encontrei e substituir aqui embaixo. É aí que você encontra a equação de Torricelli. E depois é matemática chata. Então vamos substituir. Esse tempo que eu vou substituir por ΔV dividido por A. Tá bom? Substituir por ΔV dividido por A. E aqui eu vou substituir também por ΔV dividido por A, só que agora ao quadrado. Né? Eu posso distribuir esse quadrado em cima e embaixo. Tá bom? Primeiro passo aí para encontrar a equação de Torricelli. Já adianto que essa matemática é bem chatinha. Então, se você não se importar com essa demonstração, que é puramente matemática, por favor, não se sinta pressionado se você não entender também. Primeira coisa, vamos cortar essa aceleração com esse quadrado, né? Eu estou multiplicando por aceleração e dividindo pelo quadrado dela. Sobra só uma aceleração embaixo. Agora a gente vai expandir alguns termos. Porque a gente tem ΔV e a gente tem V0. Mas o que é o ΔV? A velocidade final menos a inicial. Vou colocar um parênteses aqui só para indicar que ele está multiplicando tudo. E aqui é a mesma coisa. Velocidade final menos inicial, só que agora ao quadrado. Tá bom? Vamos distribuir este V0 aqui. A gente tem que a variação na posição, o deslocamento vai ser V0 vezes V, menos V0 vezes V0 é V0 ao quadrado, dividido por A. Mais... peraí, eu tenho 1 sobre 2 e aqui tem um 2A. Eu posso juntar essas frações, né, já que elas estão multiplicando. Vai ficar V menos V0 quadrado, dividido por 2 vezes A. Nessa primeira parcela, eu quero somar essas frações. Nessa primeira parcela, eu tenho um A no denominador e eu tenho 2A aqui. Para encontrar a mesma base, como é que eu vou tirar MMC? Não tem como encontrar MMC para tirar a mesma base. Meu Deus, como que eu tiro MMC? Multiplica em cima e embaixo por 2. É a mesma coisa de você não fazer nada, porque 2 dividido por 2 é 1. Aqui embaixo vai ficar 2 vezes A, e aqui embaixo vai ficar 2 vezes A. Pronto, problema resolvido, fiote. Problema resolvido. Só que você tem que multiplicar todos os termos por 2, né? Então, quem é que vai ficar o deslocamento? 2 vezes V0, V menos V0 quadrado, mais V menos V0 quadrado. Isso aqui tá ao quadrado também. Tudo isso dividido por 2A. É matemática maçante. É matemática maçante. Agora a gente tem um quadrado da subtração. Vamos relembrar o que é isso. Se eu tenho A menos B ao quadrado, lá da matemática, é um produto notável, a gente tem o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então vamos aplicar isso daqui. Este V menos V0 ao quadrado vai virar quem? V ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
É igual eu falei, matemática bastante, não precisa se preocupar, não precisa se preocupar. Nesse caso, o que mais importa realmente é o resultado final. Vamos distribuir esse 2, que ele está multiplicando o V0V e está multiplicando esse menos V0 quadrado. Então, vamos distribuir ele multiplicando os dois termos. Aqui vai ficar aqui, aqui vai ficar menos 2V0 quadrado. Olha que legal. Aqui eu tenho 2V0V e aqui eu tenho menos 2V0V. Eu estou somando por 2V0V e estou subtraindo por 2V0V. Esse cara morre. Tá bom? Aqui eu tenho menos 2V0 quadrado e aqui eu tenho 1V0 quadrado. O que é isso? Ó? Reescrevendo de outra forma, eu tenho 1V0 quadrado menos 2V0 quadrado. Rapaz, o que é isso? Isso aqui é menos 1V0 quadrado, né? Se eu tenho uma maçã e tiro duas maçãs, eu fico com menos uma maçã. O que não faz muito sentido. Mas é assim que funciona a matemática. Então, este cara mais este, ou menos esse, vai ficar menos V0 quadrado. Então, ficou que ΔS é igual a V quadrado menos V0 quadrado sobre 2A. Essa já é a equação de Torricelli, só que a gente conhece ela na forma em que a gente isola isso. Então, vamos fazer isso. ΔS vezes 2A, multiplicando aqui do outro lado, é igual a V quadrado menos V0 quadrado. Isolando o V quadrado, isso aqui vai ser V0 quadrado mais 2A vezes ΔS. Essa aqui é a equação de Torricelli. Mais uma para você, não. Essa equação de Torricelli ela pode ser bem útil. E como a demonstração dela acaba não sendo nada óbvia intuitivamente, é bom você ter ela decorado. Mas não precisa decorar ela. Porque qualquer questão de física, qualquer questão de cinemática assim, você consegue resolver por raciocínio. Igual a gente resolveu aquela de Torricelli por raciocínio. Mas facilitaria se a gente tivesse. Vamos resolver aquela mesma questão agora por Torricelli. A gente tinha a velocidade final do trem, que era 300. E a gente sabe que isso ao quadrado pela equação de Torricelli tem que ser igual à velocidade inicial ao quadrado, que era zero ao quadrado, zero, mais duas vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Basta a gente encontrar o deslocamento. 300 quadrado, 90000. Posso passar esses carinhas dividindo para cá. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10 para me livrar deste 0,9. Aí agora fica mais óbvio que esse 9 morre com esse 9 e sobra 1. Fica 100.000 dividido por 2 é igual ao deslocamento, que é igual a 50.000 metros. Ou 50 quilômetros. Facilita saber isso. Facilita saber as fórmulas. Mas não é nada impossível você resolver desse jeito. Até porque eu delonguei muito mais nessa explicação do que essa. Isso aqui dá para você fazer rapidinho. Dá mesmo. Quase na mesma velocidade. Só que é bom você ter essa fórmula. Eu não vou falar, não decora a fórmula de Torricelli. Eu não vou falar isso. É bom você ter decorado. Você ganha tempo, principalmente para vestibular corrido, tipo Enem. Você tem pouquíssimo tempo para resolver uma questão. Mas, antes de decorar, é muito mais importante você entender de onde ela vem. Tem toda uma relação das áreas para você encontrar essa fórmula, para encontrar essa outra fórmula. E depois você mescla elas duas para encontrar a equação de Torricelli. O que é a equação de Torricelli? É a soma dessas duas equações. Essa equação mais essa encontra essa. Você está substituindo, você está parametrizando o t por essa equação e substituindo ele aqui e fazendo umas manipulações matemáticas muito doidas para facilitar. Então é isso a aula de hoje. Eu tenho certeza que essa foi a aula de cinemática mais rica que você já viu na sua vida. Tenho certeza que a gente encontrou essa fórmula, a gente encontrou a fórmula de Torricelli. E mais importante ainda, a gente entendeu o raciocínio por trás delas. A gente conseguiu resolver esse tanto de questão. A gente resolveu 1, 2, 3, 4, 5 questões brincando de achar a área. E quando não tinha área para a gente achar, a gente montou a área para a gente achar. Então, se você esquecer essa fórmula,
Não tem problema nenhum a partir dessa aula. Se você souber, ótimo, ganha tempo. Mas a partir de agora você sabe resolver qualquer problema de cinemática, sem saber a fórmula, só por achar a área. Na verdade, eu não vou dizer qualquer problema, porque a gente ainda tem algumas grandezas para eu te apresentar, como por exemplo a gravidade. A gravidade a gente vai ver que ela se apresenta como uma aceleração. E a gente vai treinar isso na próxima aula, resolver vários problemas. A gente vai estudar o problema da queda livre. A gente vai ver como os corpos se comportam em quedas livres, por exemplo, uma queda no vácuo. Isso tudo na próxima aula. Aí sim eu vou garantir que você resolve qualquer problema de cinemática linear em uma dimensão, né? A gente está resolvendo cinemática em uma dimensão. O corpo está indo reto. Na próxima aula o corpo vai reto também, só que para baixo. Depois a gente vai entrar em movimentos oblíquos, como por exemplo de projéteis, onde lança um projétil assim, a trajetória dele é mais ou menos isso. Aí tem duas dimensões, ele tem um componente, ele está indo para cima e para o lado ao mesmo tempo. A gente vai estudar tudo isso ainda. Então, problemas de cinemática lineares, problemas de movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variável, você já sabe resolver quase qualquer um. Menos os que envolvem gravidade, que aí vai ter uns raciocínios que eu vou entregar na aula que vem. Mas é isso. Essa foi a aula de cinemática mais rica que você vai ver na sua vida. Eu te garanto isso. Eu te garanto isso. E a partir da aula que vem, a gente vai ver aplicações disso daqui com a gravidade. São coisas que a gente experiencia no dia a dia. E depois a gente vai ter tipo uma aulazinha de um interlúdio entre a cinemática unidimensional e a cinemática bidimensional, que eu vou explicar sobre vetores. Matériazinha de matemática, na verdade, só que eu vou colocar aqui. Igual todo professor de física tem que explicar isso pelo menos uma vez na vida num curso de cinemática e mecânica. Então, não se preocupem, próxima aula também riquíssima. A gente vai mexer com gravidade. Mas essa aula que você já viu já te deu o conhecimento que você precisa para entender a próxima aula, para entender a outra, para entender tudo que vem pela frente e tudo que veio para trás também. Tudo. Essa aula foi a aula mais rica de cinemática que você já viu na sua vida. Isso vai ficar mais claro a cada nova aula. Então é isso. Obrigado por assistir, parabéns por assistir até aqui. Te espero na próxima aula, terça-feira, 7 horas da noite. Até mais.